Ser cristão é uma decisão de declarar a sua própria morte para que Cristo possa viver através de nós. Cristo vive através de nós, através dos nossos braços, das nossas pernas e da nossa voz. E esta noite, assim diz o Espírito de Deus a nós, como sua igreja. Será que podemos dizer que temos proclamado a vontade de Deus? Será que esta noite nós podemos dizer que temos falado, compartilhado do amor de Deus? Estas pessoas estão fazendo isso. Isso tem lhe custado a vida. Isso não tem lhe custado um final de semana sem lazer. Isso não tem lhe custado nenhum outro preço que muitas vezes nós pagamos, e isso se torna um desmotivo para pararmos de sermos usados por Deus para que façamos aquilo que Deus nos comissionou a fazer. Em Mateus capítulo 28, esta palavra está na sua Bíblia, é o Senhor falando conosco. No versículo 19 diz, o Senhor dá uma ordem expressa e direta para nós cristãos: ide, vão por toda parte. Mas antes mesmo que nós possamos ir e tentar fazer alguma coisa, não seremos nós que faremos. Porque em Atos capítulo 1, versículo 8, o texto diz que nós receberemos o Espírito de Deus. Quem aqui tem o Espírito de Deus? Amém. Então, se você tem o Espírito de Deus, eu preciso dizer a você que você tem algo que se chama poder. Poder de operar neste mundo espiritual. Então significa que você não vai fazer a obra do Senhor sozinho, porque você é comissionado, você está numa comissão e não numa missão. Porque se você estivesse numa missão, você estaria sozinho, aí você estaria com grandes problemas. Mas você está numa missão através do Espírito de Deus que habita dentro de você. E se Ele está aí em Atos, diz que há poder sobre a sua vida. E o texto diz: se há poder, se há o Espírito de Deus em você, e se há poder, então você pode ser a testemunha do Senhor aonde você está. Aonde você está, você pode testificar Cristo, não somente em palavras, mas em ações. Em Romanos, a Bíblia do Senhor diz assim, que há uma ardente expectativa da criação, que aguarda uma revelação dos filhos de Deus. Mas eu só posso ser essa revelação se primeiro eu estiver vivendo o que está em João capítulo 14, versículo 6, estivermos no caminho do Senhor, estivermos na verdade de Deus, estivermos vivendo o que Deus espera que vivamos aqui na terra como filhos e filhas dele. Em João diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não existe atalho de chegar a Deus, somente através de Jesus. E Jesus em João 14, 23, ele diz assim: olha, se você me ama, ou seja, você tem uma comunhão comigo, um relacionamento comigo, você guardará os meus mandamentos. E eu e o Pai vamos vir e morar em você. Agora, se eu ando nesta vida perdido, sem saber o que eu estou fazendo aqui, então isso é um grande indício que eu ainda estou perdido. E um perdido, ele não vai a lugar nenhum. E um perdido, quanto mais ele anda nesta vida atrás de respostas, de indagações dentro do seu ser interior, mais perdido ele se encontra. Porque o único que é o caminho que nos leva a Deus, se queremos viver uma verdade, vivermos a vida de verdade, e não vivermos a vida de mentira, de faz de conta, motivados por oba-oba, nós temos que nos encontrar no Senhor. Mas se estamos perdidos, é porque não estamos vivendo o que está no Salmo 119 e 105. Quantos e quantos milhares de cristãos somos hoje no Brasil?
E quantos estão dentro da igreja? E quantos mesmo dentro da igreja estão perdidos? E se estão perdidos, eles não conseguem nem direcionar as pessoas que estão ao seu redor. Estão perdidos. Eles não conseguem mostrar o caminho nem para as pessoas que estão ao seu redor. Por isso que não são influenciadores. Por isso que o poder do Espírito, que deveria estar operante através da vida deste crente, não surte efeitos na vida das pessoas ao seu redor, porque ele é um perdido que está dentro da igreja. E isso é o mais triste. Mas a pessoa ela só anda perdida na vida, sem direção, quando ela não consegue entender, compreender e viver o que está no Salmo 119, 105. Quando o salmista diz assim: olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e você deve ter um quadro desse pendurado na sua casa, com este versículo que diz: e luz para o meu caminho. Então, se queremos viver de fato uma verdade, nós temos que viver a palavra, meu querido. Não existe atalho, não existe outro meio, não existe facilidade nem mágica. Você serve a um Deus que faz milagre. Milagres são gerados através da fé, mediante a obediência. Agora não quer mágica. Faz tudo aquilo que Deus pede para que não se faça. E nós temos algo dentro da gente que se chama consciência, dela nós não conseguimos fugir. Quando fazemos algo, a consciência é como se fosse um juiz dentro de você. Por isso que quando você faz algo de errado, na hora apita dentro de você, lá dentro. Aí a gente pega e faz tudo aquilo que é de errado. Mas sabemos que necessitamos de um ser superior, criador dos céus e da terra. Corremos para a presença dele e acreditamos que no simples fato de fazermos alguma coisa, em buscá-lo, como na igreja ou na célula, ou alguém colocando a mão sobre a nossa cabeça e orando, que todas as coisas tem que acontecer. Porque se não acontecer, fica bicudo com Deus. A pessoa não entende que quando ela se levanta contra um ministro ou contra uma igreja, que ela não está se levantando, está se levantando contra o próprio Deus. Por isso que a palavra de Deus diz: ai daquele que se levanta contra o ungido de Deus. O ungido de Deus não é só o pastor da igreja, não. Quem é ungido aqui pode ser, amém? Amém. Você é ungido. Sabe por que você é ungido? Porque o Espírito de Deus está dentro de você. Então quando você se levanta contra alguém ungido, você não está se levantando propriamente contra aquela pessoa, mas contra o próprio Deus que habita dentro dela. Aí não recebemos o nosso milagre, a nossa bênção, como alguns de bênção. Aí ficamos, não, porque naquela igreja não é espiritual, aquele irmão não é que está orando por mim é espiritual, eu vou para outra igreja, eu vou para outro ministério, vou fazer uma outra coisa. É por isso que a gente vê, como saiu na última estatística do IBGE, que eles estão agora contando evangélicos não praticantes. Colocaram um nominho mais bonito para não chamar de desviado, porque a Bíblia chama de desviado aquele que abandona a casa do Pai. Mas esta noite Deus quer que nós venhamos entender um dos propósitos mais importantes que devem reger a nossa vida, de proclamarmos, de falarmos deste Deus a todas as pessoas. Sabe por quê? Porque se não fizermos isso, vamos pagar um preço muito alto. E quem vai falar isso não vai ser propriamente eu, mas vai ser a própria palavra de Deus, através do livro de Ezequiel, capítulo 33. E você pode abrir a Bíblia comigo. Ezequiel, capítulo 33, versículo 8 e o 9. Assim diz o Senhor a nós, no livro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 8 e o versículo 9, nós vamos ler juntos, na Bíblia, na palavra de Deus. A palavra de Deus é o próprio Jesus manifesto através da palavra. Diz que a palavra liberta, cura, restaura, transforma, e só ela tem este poder de fazer, quando compreendida e praticada. Ezequiel 33, 8 diz assim: se eu disser que um homem mau vai morrer, mas
Isso é o próprio Deus. Se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não o avisar, ou seja, não fizer nada, e o texto continua, para que mude o seu modo de agir, e assim salve a sua vida, aí ele morrerá, sendo ainda pecador. E o texto continua dizendo, no versículo 8, nesse caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele, pela destruição, pelo fim terrível dele. Quem é responsável é aquele que negligenciou e deixou de fazer aquilo que o Senhor pede que façamos. Versículo 9, porém, se você avisar o homem mau e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. Esta é a responsabilidade que todos nós, sem exceção de nenhum, temos diante de Deus, de sermos instrumentos dele, seja em palavras ou em ações, de influenciarmos as pessoas que fazem parte, que compõem a nossa vida. Você nasceu aonde nasceu, você mora onde mora, você trabalha onde trabalha, não foi coisa do destino, nem coincidência da vida. Existe um propósito de Deus dentro disso, que você não consegue enxergar, porque está distante demais de Deus. As pessoas que estão ao seu redor, na cegueira espiritual, perdidas, porque todo perdido, toda pessoa sem Jesus está perdida, porque Ele é o caminho. Então toda pessoa que não se encontra fazendo aquilo que Deus manda, tendo um compromisso e um comprometimento com este Cristo, está perdida. Ela pode ser a melhorzinha socialmente, pode ter ganhado prêmios Nobéis, pode ser grandes doutores, pode ser o que for socialmente. Mas os nossos títulos adquiridos aqui na terra não convencem a nossa entrada nem um pouco ao céu. O único passaporte que deveremos mostrar para conseguirmos entrar numa eternidade, falando tipologicamente, é a unção e o preço do Senhor Jesus, conquistado na cruz do Calvário. Não existe outro meio. Não existe você se esforçar, fazer tudo bem feito. Isso deve ser resultante de um caminhar com Cristo. Então essas pessoas que estão ao nosso redor são responsabilidade, é isso que Deus manda dizer a mim e a você esta noite, são responsabilidades direta minha e sua para a eternidade. Porque quando as pessoas vão para o inferno, elas não vão para o inferno para passar um final de semana. E o texto de Mateus, o Evangelho de Mateus, descreve muito bem como vai ser o inferno. Lá não é um parque da Disney, lá não é um acampamento de férias, lá não é um tour turístico que as pessoas fazem, mas lá é um lugar de tormento incessante, onde o fogo não se apaga, e onde o verme não morre, onde há choro e ranger de dentes. É algo não compreensível para você, porque não existe tormento, dificuldade nesta terra que se iguale ao inferno, meu querido. Ele foi criado para Satanás e seus anjos, mas o diabo não vai querer passar a eternidade sozinho lá não. Ele vai levar daquilo que é mais importante que Deus fez, que sou eu e você. E as pessoas estão dando passos largos para o inferno e não estamos fazendo nada. Ou procuramos não fazer. Não queremos enxergar. Não queremos ver. Porque é muito cômodo lutarmos pela nossa salvação e assim ficarmos. Mas quando uma pessoa ela parte para uma eternidade sem Cristo, o mais pior de tudo isso não é o que aguarda ela naquele lugar. O mais terrível para essa pessoa é saber que vai passar toda uma eternidade longe de Deus. E você como eu não sabemos o que é isso, porque não conseguimos compreender. Porque temos essa mente não sabe o que é eternidade, porque tudo que é processado nesta mente tem um prazo de validade. Nascemos, crescemos, vivemos, morremos. Mas a vida não acaba na morte física, a vida só começa com a morte. Mas aonde a vida das pessoas que estão ao nosso redor vão começar? Distante de Deus eternamente, sem que nós não façamos nada. E o texto
texto diz: quando nós não façamos nada, nós vamos ter que prestar conta diante de Deus. Cadê aquela vida que Ele colocou na nossa família, que Ele colocou lá no nosso local de trabalho, por mais passageiro que foi aquele trabalho? Cadê? É a prestação de conta que nós teremos que fazer, como a Bíblia menciona a Ele naquele grande dia. Mas se nós fizermos alguma coisa e esta pessoa permanecer no caminho mau, a Bíblia diz que não existe, não está mais sobre você. Mas será que temos feito alguma coisa? Existem dois aspectos para proclamarmos a vontade de Deus. Primeiro aspecto é proclamar a vontade de Deus, anunciando a palavra a esses que estão perdidos. Sabe por quê? Porque Deus não tem prazer na morte de uma pessoa que parte sem Ele. Em Ezequiel 33:11, se você tiver com a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar. Diz assim: diga-lhes que juro pela minha vida que eu, o Senhor Deus, olha o próprio Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Não existe nenhum tipo de alegria em Deus. Eu gostaria que ele parasse de fazer o que é mal, de fazer o mal e vivesse. As pessoas, quando partem para uma eternidade sem Deus, elas não vão passar um final de semana lá não, no inferno. Elas não vão passar 30 dias, 3 meses, 1 ano. Elas vão passar toda uma eternidade. E é um fim que Deus não se alegra, por saber que Ele vai passar toda a eternidade distante da sua criatura. Porque, em alguns casos, um de nós deixamos de fazer o nosso papel aqui como na terra. O segundo aspecto é que Deus nos levanta também para proclamarmos a vontade dEle para aqueles que já são decididos, que estão caminhando na fé do nosso lado, mas precisam ainda de instruções para abandonar algumas práticas pecaminosas para crescerem em Deus. Como cristão, nós precisamos viver uma palavra transformadora que chama disposição. Estarmos disponíveis, sempre disponíveis. É um dos valores essenciais no reino de Deus. Vai falar sobre disposição para qualquer um desses que carregam cicatrizes visíveis no seu corpo por proclamar o Evangelho. Vai ver se eles não vão dar uma aula, como nós dizemos aqui, vão dar um sabão na gente. Quando nós dizemos: eu não vou no culto hoje porque eu estou muito cansado. Pulei o dia todinho no clube, estou tão cansado. Interessante que a gente não para de comer quando está cansado. Pelo contrário, a gente quer comer mais. Essa vida lá fora, meu querido, pressiona você. Se você não entender em se alimentar espiritualmente, você vai ficar anêmico espiritual e vai morrer. Aí a gente vê aquele monte de morto-vivo tentando buscar a Deus, indo de espetáculo em espetáculo, espetáculo em espetáculo. Este culto é uma demonstração do que Deus é, não um espetáculo. Mas quem está morto precisa de incentivos. Quem está morto espiritualmente precisa de novidade, para ver se alguém consegue fazer aquilo que ele não consegue, que é buscar a Deus. Então precisamos estar disponíveis para dar suporte, darmos dispostos a dar suporte para aqueles que precisam de ajuda no nosso meio, de serem libertos de hábitos que desagradam a Deus. E aqui na nossa igreja nós fornecemos a cada um, preparamos, treinamos cada um de vocês, fornecendo ferramentas através dos vagões de treinamento, para que você seja um instrumento de Deus, poderoso na mão dele, e acompanhar essa vida que você trouxe à igreja. Você é responsável direto espiritual dela, é acompanhá-lo, levando a célula, tendo comprometimento, se envolvendo de fato com a verdade de Deus, tendo comprometimento, compromisso
Compromisso nos faz entender aliança. Se somos aliançados com o Senhor, na nova aliança conquistada na cruz, nós temos que ter comprometimento. Ou vocês casados aqui, por usar este símbolo no dedo, que é a sua aliança, que é um símbolo que vai muito mais além do que este objeto, não tem nenhum tipo de comprometimento com o seu parceiro. Vai não ter para você ver o que acontece no seu casamento. E na vida espiritual é diferente. Se temos uma aliança com Deus através de Jesus, vai você não ter comprometimento. Aí o cristão não entende por que ele anda para trás. Por que o diabo vence dentro da casa dele sempre. E ele chega na conclusão, como eu já vi alguns crentes fazerem, de se ajoelhar na beira da cama diante de uma luta e dizer: o diabo venceu. E dar toda a glória, todo o louvor ao nome do diabo. Se você anda perdendo as batalhas da vida, meu querido, está na hora de que você começar a rever os seus conceitos, como eu estou revendo os meus esta noite. Todos nós somos chamados para ser pastor e supervisor na obra de Deus, de desejarmos que esta obra que Deus nos colocou, como está nos Salmos, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Nesta obra que Deus te colocou, plantado, arraizado, para que você tenha a oportunidade de florescer, de dar frutos, que as pessoas olhem para você e dizem assim: esta é a vida que toda pessoa deveria de ter. As pessoas lá fora há de olhar para nós e dizer: esta é a vida que todos nós deveríamos de ter. E não criarmos repulsa, porque o que vivemos vai ao contrário do que pronunciamos. Está o crente aqui vindo à igreja, ele sai na segunda-feira e está lá falando mal dos irmãos da igreja. Por favor, receba esta palavra com muito amor e com muito carinho. Que é Deus bradando nos nossos corações para que tenhamos a oportunidade de endireitarmos o nosso passo e de naquele grande dia prestarmos conta de todas as almas que Ele colocou nas nossas mãos. E está lá na segunda-feira dizendo mal dos irmãos, dizendo mal do líder, dizendo mal do pastor. Para uma pessoa que está no mundo cega, tapada, ignorante espiritual, que não entende nada do mundo espiritual e de Deus, ela entende de Deus porque falaram para ela. Ela olha isso, você não sabe o que você está criando dentro dela, você está criando o que a Bíblia chama de pedra de tropeço, fazendo com que as pessoas caiam. E a Bíblia fala, há uma palavra muito séria de Deus quanto a isso. Quando somos pedra de tropeço para as pessoas andarem na fé, quando criamos escândalo no coração das pessoas, a Bíblia fala assim: olha, a melhor coisa que te fazer, a Bíblia diz isso, quando você está impedido, sendo uma pedra de tropeço na vida da pessoa, a melhor coisa a fazer, você pega uma pedra de moinho. Quem aqui já viu uma pedra de moinho? Levanta a mão. É uma perna enorme, já viu, irmão Adão? É uma pedra muito grande de moinho. E a Bíblia diz: é melhor que você pegue essa pedra, marre no seu pescoço, chegue na beira de um precipício e se jogue. Se você quer, a Bíblia está dizendo assim: se você quer acabar com a sua vida, como você tem feito, em sendo escândalo, ou seja, nas palavras, nas ações, negando a Cristo, então é melhor, meu querido, que você acabe só com a sua vida, não acabe mais com ninguém. E alguns teólogos chegam a mencionar, dizendo assim: olha, é melhor que a Bíblia vai tão além que a Bíblia está mencionando que é melhor que a pessoa se mate, se suicide, que já é algo terrível aos olhos de Deus. Então a vida cristã é algo sério, não é brincadeira, porque o inimigo da sua alma, ele não brinca de ser inimigo. Quando ele tem que atacar você, atacar a sua família, destruir a sua vida, ele não faz isso de brincadeira, ele faz com muita seriedade e comprometimento. E nós, como cristãos, que somos chamados para conquistar, nós temos que sermos também comprometidos, vorazes, corajosos, porque Timóteo diz que o Espírito de Deus em nós nos torna corajosos e não medrosos. Quem é corajoso aqui? Amém. Então faz uma cara de coragem para a pessoa que está do seu lado. Pelo menos uma cara tem, né? Já é o início, já consegue ter uma cara, vai conseguir ter atitude. Não podemos deixar de anunciar a palavra da salvação, em hipótese alguma, e nem de advertir aqueles que andam em caminhos errados. Devemos primeiro cuidar de nós mesmos para não cairmos em tentações, mas devemos pastorear o rebanho que o Espírito Santo nos entregou. O trabalho de pastoreamento e supervisão serve para a qualidade do rebanho. Se não trabalharmos assim, sabe o que vai acontecer?
Satanás vai triunfar através dos irmãos que nunca foram ovelhas, mas são lobo, e lobo devora ovelha. Uma pessoa loba dentro da igreja, característica de um lobo, ele fica incontente, se existir, ele não fica contente com o crescimento de uma ovelha. Ele não quer que ninguém se dê bem espiritualmente, ele não quer que ninguém cresça, ele não tem alegria de ver a pessoa crescendo em Deus, ele quer matar isso, ele quer aniquilar, e ele usa artifícios e ideias devastadoras na vida dessa pessoa, e o diabo usa de fofoca e outras coisas que são terríveis. Mas através de pastoreamento e supervisor, vamos conseguir um rebanho sadio que irá crescer com qualidade. Deus te levantou, você não precisa de um título, você não precisa de uma consagração especial para ser um pastor. Todos nós, a Bíblia diz que somos sacerdotes, somos ministros da nova aliança. Isso significa que essa responsabilidade é minha e sua, de cuidarmos, de sermos instrumento de Deus para ajudar aquela pessoa a caminhar com Cristo. Quem aqui é ovelha? Diga amém. Amém. Vocês não são ovelha, porque a verdadeira ovelha é aquela que fala amém. Quem é a ovelha aí? Amém. Agora o lobo, se finge ovelha, ele vai dizer assim: amém. Amém. Lobo gosta de carne. Aquele crente que não pode ver uma folia que está lá dentro, como diz aí, né, os jovens, comendo doce. E se desconfiar que vai ter um pega-cria na esquina, como diz o apóstolo, um relabucho, ele fica se coçando. Deus vem na igreja para pagar as penitências, para ficar mais leve. E ele fica doidinho para ficar mais leve, para ele se encher lá do fora de novo e ficar pesado. Aí ele sai cheio, sai motivado dentro da igreja, e a ministra do louvor diz que Deus é um Deus impossível, que eu posso, e eu posso mesmo beber até cair. E aí ele confunde a liberdade no Espírito, que é tão maravilhosa, que eu e você experimentamos e temos. Como é bom servir a Deus, até parece que o canto dos pássaros se torna mais bonito quando nós estamos cheios de Deus. Aí ele aproveita uma oportunidade para se alimentar. Está todo mundo dormindo em casa, de madrugada, naquele canal, né? Tem uns canais aí, Playboy, sexo. Aí ele bloqueia para os filhos, mas para ele tem o código de a senha de desbloqueio, ele vai lá e desbloqueia. Fica se coçando. Aí está lá na internet lá e começa a piscar do lado: oi, tenho 29 anos, estou solteira, venha me conhecer. Aí está lá o crente, tão ignorante que não sabe que hoje existe Photoshop, e que aquela menina de 29 anos na realidade tem 59, está chegando aos 180 quilos e está desesperada atrás de alguém. O diabo cega. Eu já vi homem dizendo assim, indo para uma festa, aí ele sai da festa, aí os colegas, não, e outro dia, passados os dias, aí os colegas chegam nele e dizem assim: tá vendo aquela menininha ali? Aquela coisa maravilhosa? Você pegou ela na festa passada. O cara: não peguei, não faz meu corpo, não faz meu tipo. Pegou sim. O diabo faz você cheio de cachaça na cabeça, para que você perca o sentido, para que muitas vezes não é nem menininha que está pegando, já é um monte de menininho e não está sabendo. O diabo nos cega. O propósito do diabo é nos fazer sofrer, é nos ver numa situação humilhante, porque isso é humilhação, meu querido. Deus não te criou para isso, não. Mas Deus te criou para que você tenha honra aonde você passasse. E as pessoas te apontar na rua e dizer assim: eu quero ter uma vida como essa pessoa tem, porque essa é a verdadeira vida, em nome de Jesus. E no texto de Atos 20, 26 a 31, você pode acompanhar direto o seu informativo, e depois na sua casa consultar a Bíblia também. Diz: portanto eu lhes declaro hoje que eu estou inocente do sangue de todos. Será que podemos dizer, como Lucas escreveu em Atos, que estamos inocentes do sangue das pessoas, pois não deixei de proclamar-lhes
toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, que significa supervisores, a palavra bispo, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho, e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, vira para o seu irmão e diga isso a ele. Irmão, se uma pessoa que se aproxima de você, pode ter o título que for, está 30 anos dentro da igreja, ter um patrimônio vivo ambulante da igreja, chegar perto de você e ter atitudes contrárias à palavra de Deus, você pode fazer como Jesus fez para um de seus discípulos chamado Pedro, dizendo assim: afasta-se de mim, Satanás. É não comungar, não ter comunhão. Porque o diabo ele pode usar qualquer um que dê brecha, ele pode usar a boca de qualquer um, mesmo que esteja andando com Cristo. Mas se dê oportunidade, o diabo entra. Então, se esse irmão se aproximar de você, seja quem for, pode ser até eu mesma, e dizer algo que vá contrário a esta palavra, meu irmão, cai fora. Sai fora. Não comungue, não crie acordo com isso. Nós não podemos dar desculpas. Eu só quero ler um relato da vida de Moody, que foi um grande evangelista do século XIX. Foi um dos homens que fez grandes coisas, ao ponto de o próprio presidente americano Lincoln ir em uma das suas escolas bíblicas e dar uma palavra aos seus alunos. Mas não foi fácil o início do ministério dele, não, e ele podia ter dado muitas desculpas. No início do ministério do grande evangelista Moody, um crítico, como existe sempre, abordou dizendo que sua gramática era fraca e sua dicção deixava a desejar muito. Ou seja, ele não falava direito, ele tinha alguns erros, tropeços em sua língua. E aquele crítico o censurou dizendo: olha, senhor Moody, o senhor não deve falar em público enquanto não aperfeiçoar sua gramática, enquanto você não aprender a falar bonito, assim, ele insinuou. O senhor comete tantos erros gramaticais que chega a ser uma vergonha. Isso. Moody, com muita sabedoria de Deus, como todo homem e mulher de Deus tem, ele disse assim: sou deficiente em muitas coisas, mas eu estou tentando fazer o melhor com aquilo que eu tenho. Depois ele virou-se para aquele crítico e fez a seguinte pergunta: mas e você? O que está fazendo por Jesus? Aquele crítico nunca conseguiu responder aquela pergunta. Damos tantas desculpas para fazer alguma coisa, damos desculpas na célula, agimos como um fracassado diante dos desafios, sendo que não somos. Somos porque nos colocamos nessa condição. Damos tanta desculpa para compartilhar Jesus no nosso trabalho. As pessoas não vão escutar. A gente só pode dizer que não consegue alguma coisa se nós tentarmos. Aplica isso na sua vida. Tem pessoas que dizem que não conseguem ao menos ter tentado. Você só pode dizer que você não consegue fazer a seguinte declaração, com a mesma convicção que você diz, quando você ao menos tiver tentado. Aí a pessoa dá desculpa no seu trabalho, dá desculpa na família, dá desculpa em tudo aquilo que vai fazer para Deus. Essa manhã, particularmente, o culto de manhã foi uma bênção. Tinha quase a mesma quantidade que tem agora à noite. Eu sempre vejo a igreja muito cheia. E foi algo em particular que não impactou somente a mim, mas aos que estavam aqui de manhã. Foi uma bênção o culto, mas que mover poderoso de Deus na parte da manhã. Eu não sabia, chegou a hora do ofertório, estou compartilhando porque não existe nenhuma necessidade de não dizer isso. Chegou na hora do ofertório,
foi chamada uma pessoa que nunca foi chamada, que particularmente me surpreendeu. Porque o desafio a essa pessoa foi lançado por uma outra pessoa, que foi a pastora Rosenilda. Foi chegada a hora do ofertório e chamou-se o irmão Sebastião. Quem aqui conhece o irmão Sebastião? Levanta a mão. Quem não conhece, é um irmão. Eu acredito, ele já é avô, já passou da casa dos 50 anos. Um homem que chegou na igreja sem nenhum tipo de leitura. Não alfabetizado, mesmo com essa idade. Não teve oportunidade de estudar. E na hora que ele foi chamado, eu confesso particularmente aos irmãos que me deu um frio na barriga, porque eu sei que ele ainda não sabe ler. Mas ele está em progresso. Ele começou a estudar agora. E um senhor de mais de 50 anos está se esforçando em melhorar na sua vida. E daí foi chamado, me deu um frio na barriga. Eu disse, pensei humanamente, mas ele não sabe ler. Como que ele vai fazer o ofertório? Que foi aquele pensamento de relance. E quando ele chegou aqui na frente com muita autoridade, não da parte dele, porque por nós mesmos não temos essa autoridade, mas por parte de Deus, muita autoridade ele pegou. E eu sei que ele é um membro atuante na célula dele, porque a líder dele, que é a irmã Ana Paula, sempre compartilha que ele quer se sentir útil no reino. E ele, com muita autoridade em Deus, pegou o microfone, cumprimentou os irmãos. E a pastora Rosenilda auxiliou ele. Ele deu o microfone à pastora para que ela lesse o texto de Malaquias, capítulo 3, versículos 6 ao 10. Eu acho que foi a leitura que ela fez destes versículos. A pastora Rosenilda leu a ele, porque ele não consegue ler ainda, meu querido. Algo tão simples para nós. E entregou o microfone a ele. E ele disse. E ele, com uma revelação que só vem de Deus, ele transmitiu isso à igreja do Senhor. E depois ele chamou a igreja para orar. E quando ele chamou a igreja para orar, foi uma oração tão simples, mas tão bonita, tão profunda. Uma oração de quem tem tanta intimidade com Deus, que isso impactou o meu coração. Aquele homem, o irmão Sebastião, ele poderia ter dado uma desculpa como eu e você muitas vezes damos. Não, eu fazer isso? Da onde? Deus está te entregando algo na obra dele. Ele quer te promover, ele quer te treinar, ele quer te preparar. E você está aí ainda sentado na cadeira, na zona de conforto, achando que alguma coisa vai acontecer por acontecer. No livro de Apocalipse diz que para nós cristãos muitas coisas somente são recebidas através do merecimento, meu querido. Se não fazer por merecer, não recebe coisa nenhuma. Através de merecimento, de preço, de entrega. E estamos dando desculpa. Ah, Deus, deixa eu ser líder de célula. Não. Deus está te colocando para ser uma porta. Deus está te colocando para ser uma porta onde você está, da salvação do evangelho dele. Aí fica, não, Deus, da onde? Eu nem sei falar direito. Ai, Deus, da onde sou muito corrido. Ai, Deus, se isso. Ai, Deus, eu vou me casar. Como as desculpas que nós estudamos no texto, algumas pregações passadas na grande celebração, que as pessoas davam em não ir à festa. Ai, eu acabei de comprar uma fazenda, eu tenho que ir ali ver uns bois. Da onde alguém compra uma fazenda antes de ter visto ela? Desculpa, mentira. Geralmente as desculpas estão permeadas da mentira, quando não é a própria mentira sendo expressa. Da onde? Da onde? Da onde? Todos nós, como cristãos, devemos ser comprometidos com o reino de Deus. Devemos trabalhar incansavelmente para que muitas vidas venham para Deus. Devemos ser pastores e supervisores do rebanho do Senhor. E esta noite eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui quer ser um anunciador, um propagador desta palavra? Amém. Glória a Deus. Você ouviu mensagens que edificam e com certeza foi abençoado. Para conhecer outros temas, livros, CDs, DVDs, Bíblias
e os materiais da visão do modelo Micea, acesse o nosso shopping online www.levantaiemcristo.com.br.